Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Tudo que acharam, vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. As virgens sábias e as tolas. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, os prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, Jesus conta uma parábola a respeito do reino dos céus. Jesus conta muitas parábolas a respeito do reino dos céus, porque não é uma coisa simples, fácil de explicar. Então Jesus Cristo traz a ilustração várias histórias que eram familiares para eles ali e aborda uma determinada perspectiva a respeito do reino dos céus. E para a gente poder entender essa parábola aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o significado das coisas relacionadas nessa parábola. A gente tem as 10 virgens. As 10 virgens, irmãos, representa a igreja, representa a totalidade da igreja. Muitas pessoas acham que as 10 virgens representam o mundo todo. Não, o mundo todo não. A igreja visível. Mas existe a igreja visível e existe a igreja invisível. Nem todo mundo que faz parte da igreja visível faz parte da igreja invisível. Então Jesus está falando sobre a igreja ali, o joio junto com o trigo. Tem o joio e tem o trigo, então a igreja em si. A igreja ela é chamada de virgem, e isso é retratado lá no Apocalipse. Então a gente não precisa ficar fazendo especulações a respeito disso. A própria palavra vai nos dizer que as virgens são a igreja lá no livro de Apocalipse, irmãos? E outra coisa que nós precisamos entender para conseguir chegar no significado da parábola é o significado de quem que é o noivo. O noivo é Jesus Cristo, A igreja é a noiva de Cristo. Então Jesus Cristo é o noivo. As lâmpadas, o que é as lâmpadas? O que é a candeia, A própria palavra de Deus vai nos revelar também quem que é a lâmpada. Lá em Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. Então a lâmpada está se referindo à palavra de Deus. O azeite, a palavra de Deus vai nos revelar também que significa unção. O azeite é o Espírito Santo. A lâmpada só pode ficar acesa, irmãos, por meio desse combustível, que é o Espírito Santo, acendendo a lâmpada, para que nós possamos ser moldados por meio da palavra de Deus. Glória a Deus. Se não houver a ação do Espírito Santo acendendo a lâmpada ali, para que nós sejamos moldados na palavra, não faz diferença nenhuma, não passa de um conhecimento intelectual que não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém.
né, irmãos? E as bodas vai representar a vinda de Jesus Cristo. Então essas coisas não são especulações, a gente não precisa ficar especulando para saber o que significa. Não, é isso que significa essas coisas. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? O problema muitas vezes acontece, irmãos, quando as pessoas estão tirando um ensinamento do texto bíblico que o texto bíblico não tem a intenção de nos ensinar. As pessoas vão ver aqui 10 virgens, 5 delas não entraram para as bodas. E muitas pessoas estão chegando à conclusão de que as 10 eram salvas e 5 delas perderam a salvação. Irmãos, o texto bíblico não tem a intenção, irmãos, de nos ensinar sobre perca de salvação. Se a gente quiser aprender sobre perca de salvação, se o crente perde salvação ou não, a gente precisa pegar textos bíblicos mais claros. Como é que funciona o processo da salvação? Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio de obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente não ganha a salvação por meio de boas obras, e a gente também não perde a salvação por meio de más obras. É claro que o crente salvo vai produzir boas obras, porque vem junto ali no pacote da salvação. Mas a gente não ganha a salvação e perde a salvação desse jeito, né? Jesus Cristo mesmo, Jesus vai orar a Deus, e Jesus Cristo vai dizer para Deus, né? Senhor, eu salvei todos que tu me deste, menos o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então Jesus Cristo mostrando que ele é um pastor que salva todos aqueles que Deus dá a ele, né? Então, irmãos, há essa realidade no texto bíblico de nos ensinar não sobre perca de salvação, mas nos ensinar, irmãos, sobre vigilância. Nós como crentes, nós como salvos, devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, né, irmãos? Devemos produzir os devidos frutos. Essa é a intenção do texto bíblico. Por isso que o texto bíblico vai terminar dizendo: portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Então a intenção do texto bíblico é nos ensinar, vocês estejam prontos, vocês estejam preparados, vocês produzam os devidos frutos. O texto bíblico, irmãos, vai dizer que 5 delas eram inconsequentes, né? Elas eram inconsequentes. E o que significa com inconsequentes? Elas eram imprudentes, elas eram irresponsáveis, elas eram levianas. E 5 delas eram sábias. A única diferença das sábias para as inconsequentes é que as sábias tinham azeite reserva, né, irmãos? Essa era a única diferença. O texto bíblico, irmãos, não vai dizer que as que esqueceram azeite, elas eram esquecidas, né? Elas eram esquecidas, elas estavam muito atarefadas, né? Estavam muito atarefadas, muita coisa para fazer, muita coisa na cabeça, e elas esqueceram o azeite, coitadas, esquecidas. Não, o texto bíblico não chama elas de esquecidas, o texto bíblico chama elas de inconsequentes, né? Querendo dizer que elas eram imprudentes, irresponsáveis e levianas, né? Hoje em dia, muitas vezes, os crentes, eles deveriam ser chamados de irresponsáveis. As pessoas não congregam, não é porque ele é irresponsável, ele não congrega porque ele é muito ocupado, ele não tem tempo, é uma pessoa muito importante, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa na cabeça, né? Não, ele não congrega porque ele é irresponsável, porque ele é leviano, né? E ele é como essas virgens aqui, inconsequente. Esse é o motivo pelo qual muitos crentes não congregam, ou quase não congregam, né, irmãos? E isso vale também para muitos crentes que congregam, mas que congregam pelo propósito errado. Eles não têm a intenção de prestar um culto a Deus, de glorificar a Deus,
de honrar a Deus, eles também não passam de irresponsáveis, né? Não passam de levianos, não passam de imprudentes, inconsequentes, porque não basta simplesmente congregar, né, irmãos? É preciso estar congregando, mas estar congregando com um propósito correto. E o que nós aprendemos nessa passagem aqui, irmãos? Sabe, nós aprendemos, irmãos, que chegou um determinado momento que as virgens inconsequentes, as virgens imprudentes, irresponsáveis, elas acharam, irmãos, que o noivo não ia demorar. Não é possível que o noivo vai demorar. Não, o noivo não vai demorar. Imagina, tá? Você acha que o noivo vai deixar a gente aqui esperando? Não, imagina, que não vai demorar não. Mas a noite chegou. A noite chegou e as lâmpadas delas, irmãos, começaram a se apagar. Né? A noite chegou, a escuridão chegou. Sabe, no momento onde elas mais deveriam manter as suas lâmpadas acesas, à noite, era um momento onde as suas lâmpadas estavam se apagando. Mas o que acontece com os crentes inconsequentes, irresponsáveis, levianos? O que acontece com eles? O que acontece com eles, irmãos, é que no momento de escuridão, no momento de trevas, no momento de dificuldade, sabe, irmãos, aonde eles mais deveriam acender suas lâmpadas, é onde as suas lâmpadas apagam. Irmãos, é onde ele começa a reclamar, é onde ele começa a murmurar, é onde ele começa a blasfemar, né? No momento de dificuldade, aonde ele deveria estar pronto, com azeite reserva, para fazer a lâmpada manter aceso, sabe, é justamente nesse momento aí que a lâmpada dele se apaga. Sabe, irmãos, quantos crentes, irmão, quantas pessoas não vão no médico lá, não está sentindo nada, vai no médico, de repente o médico fala, meu Deus, você está com uma doença aqui, está tudo tomado, você vai morrer em 6 meses. Nesse momento de trevas, né, irmãos, que ele deveria manter a lâmpada acesa, não, é o momento onde ele perde a fé, é o momento onde ele blasfema, onde ele começa a murmurar, ele começa a ficar revoltado. Sabe, então, irmãos, nós devemos estar prontos, devemos estar preparados, irmãos, para esse momento, porque não adianta achar, irmãos, que a noite não vai vir, não adianta achar, irmãos, que as trevas não vai vir, não. Deus vai resolver todos os problemas. Os crentes estão acostumados a vir na igreja, receba isso, Deus vai resolver isso, Deus vai curar, todos os problemas da terra são resolvidos. Sabe, o crente não está acostumado a passar pela escuridão, pelas trevas, mas cedo ou tarde a escuridão vem. Irmãos, e é nesse momento que aqueles que não estão preparados veem as suas lâmpadas se apagando. A palavra de Deus, irmãos, fala sobre a grande tribulação. Sabe, irmãos, vai chegar um momento de uma tão grande tribulação, a qual nunca houve sobre a terra. Nós já estamos até vendo alguns prenúncios aí de algumas coisas se aprontando para esse dia chegar. Irmãos, e nesse momento de trevas, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, que é onde os crentes deveriam manter as suas lâmpadas acesas, é nesse momento, irmãos, que muitos crentes vão ter as suas lâmpadas apagadas, onde eles vão deixar as suas lâmpadas apagar. E muitos crentes estão dizendo, não, o noivo não vai deixar eu esperando aqui, o noivo vai me arrebatar em vida, você é arrebatado em vida. O noivo não vai deixar eu passar pela dificuldade, o noivo não vai deixar eu passar pela luta, né? O noivo não vai deixar eu passar por esse tormento, não, imagina, né? Mas o arrebatamento secreto, irmãos, é algo que não é condizente com aquilo que diz a palavra de Deus. Certamente, irmãos, os crentes passarão pela grande tribulação. E muitos desses crentes que imaginaram que não ia passar, quando eles se virem nesse momento de escuridão, irmãos, nesse momento de trevas, eles deveriam manter as suas lâmpadas acesas. Eles vão ter as suas lâmpadas se apagando. Santo Senhor.
Né, irmãos? E a gente vê, irmãos, que 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, né? As sábias, elas estavam preparadas, né, irmãos? Elas estavam preparadas e não vai haver tempo, irmãos, para se preparar na hora. Muitos crentes, irmãos, estão deixando para se preparar na última hora. Muitos crentes estão pensando assim: não, quando eu ver lá a marca da besta, e quando eu ver a fila de todo mundo colocando a marca da besta, aí eu vou me preparar, eu vou buscar Deus. Não, a hora de se preparar é agora, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, hoje é o momento de nós enchermos a nossa vasilha de azeite. Hoje é o momento. Sabe, irmãos, não é para depois, para outro dia, para a gente ver algum sinal, alguma coisa ruim acontecendo na hora, irmãos. Não deu tempo para essas inconsequentes aqui buscar azeite na hora. Não deu tempo, irmãos, era tarde demais, né, irmãos? E vai ser tarde demais para muitos crentes quando eles disserem: não, agora eu vou encher minha vasilha de azeite. Agora é tarde. Hoje é o momento de nós buscarmos a Deus. Hoje é o momento de nós caminharmos com Deus. Né, irmãos? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas elas adormeceram. As 10 adormeceram. O noivo demorou para chegar. Né, irmãos? Nós temos a tendência humana de adormecer. Né? Nós temos a tendência humana, irmãos, de nos acomodar. Em cairmos na rotina, cairmos na mesmice. Nós temos a tendência humana, irmãos, de começarmos a não termos mais assim uma vida tão fervorosa, sabe? Nossa natureza humana, ela se acomoda e ela anda desse jeito. Mas o que nós vemos no texto bíblico, irmãos, é que há um chamado. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo sair ao seu encontro. Então, irmãos, há um chamado, irmãos, para que os crentes venham a se preparar. Por isso que é tão importante, irmãos, nós congregarmos, que a palavra de Deus, ela está sempre nos chamando, irmãos, para que nós venhamos a estar atentos, para que nós venhamos a estar dispersos. A palavra de Deus, ela está sempre nos chamando, irmãos, para que nós venhamos a estar enchendo as nossas botijas de azeite. Glória a Deus, Senhor. É claro, irmãos, que aqueles que não são salvos, eles não estão nem aí para isso. Eles vão continuar caminhando do mesmo jeito e nada vai mudar na vida deles. Mas aqueles que são os salvos, os eleitos, irmãos, esse chamado faz com que eles se mantenham acordados. Glória a Deus, Senhor. Desperta eles, irmãos, para a realidade da vinda de Jesus Cristo, da realidade, irmãos, de que eles devem estar prontos, preparados, irmãos, para passar por esse momento de escuridão e receber o noivo, receber Jesus Cristo. Né, irmãos? Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. Né, irmãos? O que vai acontecer depois na história? É que as virgens inconsequentes, irmãos, elas vão pedir para que as prudentes, para que as sábias deem um pouco de azeite para elas. Dá um pouco de azeite para nós, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai. Também não podemos. Sabe, ninguém vai poder dividir, irmãos, a sua botija de azeite. Sabe, todo mundo, cada um vai ter que ter a sua botija de azeite. Glória a Deus. Sabe, irmãos, cada um vai ter que estar preparado. Não dá para nós congregarmos pelos outros. Não dá para nós nos arrependermos pelos outros. Não dá, irmãos, para nós caminharmos a Deus pelos outros. Cada um deve estar pronto. Nós não temos essas virgens sábias aqui, irmãos, se vangloriando de possuírem azeite e as outras não.
Irmãos, não temos ela se orgulhando, não, porque tá vendo? Eu sou sábia, eu consegui azeite, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa que penso no amanhã, Não, irmãos, nós não temos elas se orgulhando, nós temos elas, irmãos, aconselhando aquelas que não têm a conseguirem o seu próprio azeite. Sabe, irmãos, não temos elas maltratando-as inconsequentes. Não, mas elas estão dando o melhor conselho que elas poderiam dar. Vocês precisam comprar, vocês precisam ter o seu próprio azeite. Sabe, estarmos com a botija cheia de azeite, irmãos, sabe, implica, irmãos, em humildade. Aquela pessoa arrogante, irmãos, que se diz arrogante porque está com a sua botija cheia de azeite, não, porque eu sou um caro servo de Deus, porque Deus me usa, é porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, porque Deus fez isso, sabe? A arrogância, irmãos, mostra simplesmente o quanto a botija está vazia, né, irmãos? E não o contrário, a botija cheia, irmãos, ela traz humildade. Glória a Deus. Sabe, porque os crentes sabem, irmãos, que eles não foram escolhidos porque são bons, porque são melhores que os outros, não, irmãos, porque estão em uma condição mais especial do que os outros. Não, mas eles sabem que foram escolhidos pela graça de Deus, Glória a Deus, pela misericórdia de Deus. Eles não tinham merecimento nenhum, né, irmãos? Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Aquelas que estavam preparadas, elas entraram, né, irmãos? A volta de Jesus, elas foram levadas por Jesus Cristo. glória a Deus. E a porta se fechou. E quando a porta se fecha, irmãos, as outras elas vão procurar o azeite, mas já é tarde demais para conseguir o azeite. Quando elas voltam, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, eles lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Jesus Cristo, irmãos, ele conhecia essas pessoas aqui. Jesus Cristo conhece todo mundo. Mas a palavra conhecer aqui, irmãos, ela não é usada como muitas vezes a gente usa, né? A gente conhece uma pessoa só de vista. A palavra conhecer aqui, irmãos, Jesus Cristo está querendo dizer: eu não conheço vocês, vocês não são as minhas ovelhas, vocês não são os meus eleitos, sabe? Vocês não são, sabe? E porque eles não são, eles não estavam preparados. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a diferença dos salvos para os não salvos. Sabe, os não salvos, irmãos, eles vão viver a vida inteira e nunca vão estar preparados. Sabe, irmãos, não importa quantos anos eles estejam congregando, não importa quantas palavras eles vão ouvir, eles nunca vão estar preparados. Então, para eles tanto faz, é só mais uma pregação, é só mais um culto, só mais uma palavra. Sabe, mas os eleitos, irmãos, eles estão enchendo o seu botija, eles estão se preparando. Sabe, cada palavra desperta eles, irmãos, para a volta de Jesus Cristo. Cada palavra, irmãos, traz neles um sentimento de urgência, que eles devem estar prontos, que eles devem estar preparados. Santo Senhor. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, que o Filho do Homem chegará. Né? Estejam prontos. Então essa parábola aqui, irmãos, ela tem a intenção de nos ensinar isso, a vigilância. Estejam prontos, estejam preparados, e você não sabe quando vai chegar. Você pode ter um piripaque agora e morrer, né? Não dá para você contar não, eu vou me preparar semana que vem, mês que vem, o ano que vem, quando eu começar a ver uns sinais, eu vou fazer alguma coisa. Sabe, muitas vezes os crentes estão querendo tanto se preparar, né? Não, eu vou comprar uma casa, eu preciso construir 5 casas de aluguel, eu preciso comprar um sítio, preciso ter uma faculdade, preciso ter um bom emprego, preciso me preparar, estar pronto para lidar com as adversidades. Muitos crentes estão se preparando de tudo que é jeito,
Irmãos, mas como é que a palavra de Deus manda nós nos prepararmos? Enchendo a nossa botija de leite. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é assim que a gente se prepara, irmãos. Não adianta a gente querer se preparar ganhando o mundo inteiro, né? Que nem aquele homem lá, eu vou construir mais celeiros para poder juntar todos os meus grãos e vou dizer para minha alma: ô alma, descansa. Você tem fartura para muitos dias, descansa, come, bebe, descansa, você está bem. E Jesus vai dizer: louco, amanhã eu pedirei a tua alma, o que você tem? Irmãos, então a preparação, irmãos, como que nós nos preparamos, irmãos? O momento é hoje. Glória a Deus, O Senhor. momento é agora. Irmãos, e nos preparamos, irmãos, não com dinheiro no banco, não fazendo 10 faculdades, 5 casas de aluguel. Não, nós nos preparamos enchendo a nossa botija de azeite. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela só vai ter poder na nossa vida, irmãos, se tiver esse combustível queimando dentro de nós. Glória a Deus. Né, irmãos? E esse combustível queimando dentro de nós, irmãos, é o Espírito Santo nos movendo, nos despertando para a sua verdade. Sabe, por isso que deve haver sempre uma fome no crente em querer conhecer mais, em querer buscar mais, em querer aprender mais. Né, irmãos? Que Deus possa mover os nossos corações hoje, irmãos, e que nós possamos ser como essas virgens sábias aqui, tendo o coração cada dia mais e mais movido para as coisas de Deus. Essa é a palavra de Deus que te louvado. Amém. Irmãos, agora eu vou chamar